o Gilberto Alemão na coletiva de imprensa, falando sobre isso, a questão da atenção redobrada, porque ele disse que tem experiência própria quando jogou no interior de São Paulo. A gente conversando em off isso, ele disse que jogou no interior de São Paulo, estava no mata-mata lá para conquistar o acesso de uma série para outra, jogando pelo 15 de Piracicaba, tomou um empate no final do jogo por falta de atenção, e aí terminou que o 15, salvo engano, não conseguiu a classificação para a fase futura da competição. E isso é evidente que o Asa vai ter que ter uma atenção redobrada nesse sentido, aqui jogando no estádio municipal. No próximo sábado, a primeira partida aqui em Arapiraca, a segunda fora, o Asa vai ter que construir, foi isso também que nós estávamos conversando, Gilberto Alemão falou isso, o Asa vai ter que ser cirúrgico, fazer o placar em casa, para poder ter ideia do que vai fazer fora. E aí, ele não diz isso na coletiva, mas a gente conversando, é o seguinte, ele diz, quando você, independente do jogo que você faz em casa ou fora, o primeiro jogo sempre é o mais importante, porque você precisa construir o resultado do primeiro jogo para saber o que você vai fazer do segundo. Porque se você não constrói o resultado no primeiro jogo, você praticamente vai para o segundo jogo sem saber o que vai fazer. Você sabe que tem que vencer, mas estrategicamente como? Porque você joga contra o tempo, contra o time, contra a torcida, contra tudo. E aí você fica meio que de uma forma desgovernada, vamos colocar assim, desorientada, não com essas palavras o Alemão usou, mas deu a entender isso, que quando você faz um jogo consistente na primeira partida, você sabe, você tem a tranquilidade maior do que vai fazer na segunda partida, no segundo jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos logo adiantar aqui e vamos ouvir o Gilberto Alemão, acompanhar essa entrevista que nós fizemos com ele agora há pouco na sala de imprensa do clube. Ele inicia fazendo uma avaliação do jogo contra a equipe do Jacuipense e dessa semana de trabalho visando o Nacional no próximo sábado. Alemão, que tipo de avaliação dá para fazer depois da classificação, os treinamentos até hoje, quinta-feira, para enfrentar esse Nacional, que passa a ser agora um outro campeonato, né? A gente vem se preparando bem, desde o início da competição. A primeira fase acabou, a gente sabe que passamos algumas certas dificuldades, né? Tivemos vários jogos difíceis, mas nessa reta final tivemos uma boa sequência, né, nesses últimos 5 jogos. E é continuar se preparando forte, é continuar treinando sério, se dedicando ao máximo, né? Sabemos que inicia uma nova competição, agora a cada 2 jogos, né, uma nova fase. Tentar minimizar ao máximo os erros, né, que aconteceram em alguns jogos. Então, como eu falei, se preparar durante a semana, sabemos que são 2 jogos difíceis para a gente estar preparado para a primeira decisão que é dentro de casa. Alemão, até antes da tua chegada já acontecia essa, entre aspas, desatenção do sistema defensivo ali. Mudou o zagueiro, mudou o treinador, mas ainda continuou um jogo ou outro com alguma desatenção e o time vem tomando alguns gols. Como passa a ser uma outra competição, mata-mata a partir de agora, essa atenção tem que ser redobrada, a cobrança dentro de campo, não só do Celso, mas entre vocês ali, tem que ser maior do que isso? Com certeza. Como eu falei, a cobrança vem dentro dos jogadores próprios, né? Todo mundo se cobra, todo mundo treina para melhorar. É claro que uma vez ou outra vai acontecer um erro, isso é normal de todos os atletas, né, do futebol. Tem a cobrança da comissão, do Celso, da preparação física, tudo. E é o que eu falei, é treinar forte, é treinar concentrado, tentar entrar mais concentrado nos jogos, né? Que agora a gente não tem margem para erros. Como eu falei, se inicia uma nova competição de 180 minutos para a gente poder avançar para os próximos 2 jogos, né? Os primeiros 90 dentro de casa e a gente tem que errar 0, se possível, né? Focado, concentrado, determinado para conseguir sair daqui com a vantagem nos primeiros 90 minutos. Independente da comissão técnica passar situações do adversário, você é o tipo do zagueiro, do jogador que vai buscar informações para estudar o adversário, você mesmo, sem que a comissão técnica passe algo, você tentando extrair uma situação para dentro de campo, você ter uma posição melhor? Claro, eu acho que isso faz parte, inclusive, de treinamento dos jogadores, né? Você buscar saber do adversário, buscar informações, buscar saber os atletas que estão lá.
Isso é muito importante, como eu falei, você se preparar mentalmente, fisicamente, taticamente, tudo. Isso é importante, eu acredito que faz parte para todos os atletas. Que tipo de avaliação você faz? O Nacional ele não é tão eficiente assim fora de casa. Ele oscila muito, mas jogando em casa ele passa a ser muito mais eficiente. Ele não perdeu nenhuma partida lá no estádio ainda. O único time que conseguiu tirar pontos dele foi o Santa Cruz do empate em 2-2. Que tipo de avaliação dá para fazer nesse momento? Como eu falei, são 180 minutos. Primeiros 90 dentro de casa, a gente tem que tentar fazer valer o mando de campo, né, como eu falei. E acredito que a gente tendo uma certa vantagem nesse primeiro jogo, a gente indo para lá com uma vantagem, a gente pode saber uma nova estratégia, pode tentar alguma coisa para tentar surpreender o adversário. Bom, para finalizar, você conhece algum jogador do Nacional? Você já jogou com parceiro, contra, enfim? Conheço alguns atletas que estão lá, né? O Caio, zagueiro, o Mauro, goleiro, já joguei com eles, são bons jogadores, mas eu acredito que é uma equipe boa, qualificada, né? Tanto que classificou também na primeira fase, e como eu falei, são jogos difíceis e é uma decisão, a primeira decisão de 90 minutos dentro de casa. Bom, deixa eu fazer uma pergunta clichê aqui para você convidar o torcedor. Pergunta não, né? Um incentivo aí para esse torcedor. Com certeza, a gente espera, né, um público enorme, uma torcida como é a nossa, apaixonada, que incentiva o jogo nos 90 minutos. A gente espera que o torcedor compareça em grande massa, nos apoie, nos empurre, e é o 12º jogador, né? É uma experiência muito boa jogar ao lado deles, né, com o incentivo deles, e eu tenho certeza que isso dá um gás a mais para todos os jogadores dentro de campo. Tá aí, o zagueiro Gilberto Alemão faz dupla de zaga com Christian Luca, e falando principalmente dessa atenção redobrada que tem que ter. Até porque os gols que o Asa vem sofrendo na competição são gols por falta de atenção. Eu não vou dizer o nome do jogador, mas estávamos conversando com um jogador em off e hoje ele disse, cara, a questão é falha individual. Os gols que ele tomando, falha individual que prejudica no coletivo.